A história de hoje está lá em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 em diante, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse um profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. O verso 6 para a gente finalizar. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Amém. Até aqui. Eu inicio com uma pergunta. Você prefere receber o que você pediu a Deus ou o que você precisa de Deus? Olha para quem está do seu lado e faz essa pergunta. Pergunta para ele: você prefere receber de Deus o que você pediu ou o que você precisa? Ué, pastor, mas se eu pedir é que eu estou precisando, não é verdade? Nem sempre. Muitas vezes pedimos a Deus o que não precisamos, mas também, lamentavelmente, muitas vezes pedimos a Deus aquilo que está muito aquém do que nós precisamos. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar sobre isso, muito além do que pedimos. É isso que Deus tem para nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 20, ele vai dizer: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A história de Naamã é uma história que mostra alguém que fez um pedido aquém do que de fato ele precisava. Vamos lá, deixa eu te colocar dentro dessa história e nesse contexto. A Síria era um dos povos que cercava Israel, e eles tinham seus conflitos, as suas guerras, as suas batalhas, e nós sabemos que algumas Israel ganhou, outras Israel perdeu, principalmente quando Israel estava sendo governado por um rei que não estava com o coração conectado a Deus. Deus permitia essas derrotas. Inclusive, eu quero chamar a sua atenção aqui, para que no verso 1, você perceba que quando Deus nos revela na sua palavra as vitórias que Naamã tinha tido, ele sendo um general da Síria, o texto diz que o Senhor, e esse Senhor está em maiúsculo na sua Bíblia, dizendo que inclusive Deus dava vitória para o povo da Síria quando ele bem quisera. Um fato. Enfim, as batalhas aconteciam, esse homem chamado Naamã se tornou um grande general, honrado e respeitado. Era aquele homem que quando chegava, a gente pode imaginar que ouvia os barulhos das medalhas batendo no peito. A gente pode imaginar todos prestando continência a Naamã, porque como diz o texto, a Síria teve muitas vitórias sob o seu comando. Respeitado de ponta a ponta. Porém, a Bíblia vai dizer que
Por mais que esse homem era um homem num cargo importante, tinha virtudes importantes, era um homem corajoso, era um homem que tinha um belo currículo, porém era leproso. Tem alguns mistérios aqui, porque parece, isso aqui é a interpretação nossa, que a lepra de Naamã era uma lepra parcial ou inicial. Porque a gente vê ele vivendo ainda uma vida social, a gente vê, inclusive, ele tendo audiência diante do rei da Síria e depois diante do rei de Israel. Então, imagina-se que era uma lepra inicial ou parcial. Por quê? A lepra, nessa época, é uma doença estarrecedora, é uma doença contagiosa, é uma doença que não tinha cura, é uma doença que não apenas prejudicava o corpo, mas afetava todas as áreas da vida de uma pessoa, porque um leproso, ele tem que se isolar, ele tem que se afastar. Quando você olha a Bíblia de ponta a ponta, você vai ver os leprosos sendo colocados para fora dos muros da cidade, morar em cavernas. Um homem, uma mulher que ficava leproso, não tem mais convívio social, não pode abraçar, não pode beijar a sua família, não pode pegar um filho no colo, não pode estar perto de gente. E, em alguns contextos, como dentro de Israel, um leproso se torna uma pessoa que não pode nem mais ter a vida religiosa, não pode chegar e entrar no templo. Pelo contrário, um leproso naquela época, ele quando chegava no ambiente que tinha pessoas por perto, ele tinha que avisar: olha, imundo chegando, para que as pessoas se afastassem e aquela pessoa pudesse então comprar, pegar, fazer alguma coisa, enfim, e não contaminar ninguém. Naamã, um homem que por fora, no seu status, na sua aparência, muito reconhecido, porém debaixo daquela armadura, por trás daquelas medalhas, nós temos um homem doente, nós temos um homem que está destinado a um isolamento, nós temos alguém que caminha para algo irreversível no aspecto maligno. Esse é Naamã. Interessante, como nós percebemos que o tempo passa, as histórias voltam a se repetir. Porque quantas pessoas que a gente olha na aparência, parece ter uma vida perfeita. A gente olha para as armaduras, para os diplomas, para as conquistas, para o status, para o poder financeiro, uau! Mas o nosso Deus é aquele Deus que conhece as lepras, debaixo dos escudos, debaixo das armaduras, debaixo das roupas. É um Deus que sabe que as batalhas internas são muito mais desafiadoras do que as batalhas externas. Porém, é um Deus que não apenas nos ajuda a conquistar e vencer nas lutas de fora, mas também nas lutas de dentro. E que você possa sair daqui já com essa verdade latejando no seu coração. Talvez as pessoas que te olham externamente pensam estar tudo bem, mas você sabe algo que está aí escondido, que poucos sabem ou quase ninguém sabe. Deus tem solução para esse problema também. Amém? Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que numa das vitórias que o general teve sobre Israel, ele levou uma menina. E olha só o verso 2 e 3. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina. A gente não sabe se eles tiveram vitória completa, uma vitória parcial, mas parece que a Síria se deu melhor do que Israel nesse conflito e escravos foram levados. Naamã, sabendo que a sua esposa precisava de uma menina para ajudar nas tarefas de casa, provavelmente disse: vou levar essa menina, vai ser a nossa escrava doméstica. E ele leva. E o texto diz: essa menina passou a servir a mulher de Naamã. Agora olha só o verso 3. Um dia a menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu fico assustado com esse texto. Por quê? Na lógica humana, essa menina, ela deveria odiar Naamã. Na lógica humana, era o mínimo. Alguém que vem com
com os exércitos da Síria, ataca o seu povoado, destrói o seu povoado, sai pegando ali um monte de escravo, inclusive ela. Agora ela é levada para a casa da esposa de Naamã para servir como escrava, e de repente, ela está propondo algo bom, ela está desejando algo bom, porque ela, estando no ambiente doméstico, identificou um problema que talvez muitos dos soldados de Naamã não sabiam. Ela dentro da casa sabia, mas ela estava ali propondo uma solução. Eu fico chocado porque essa menina é muito mais crente do que muitos de nós. E ela revela algo que nós precisamos aprender, que a palavra de Deus mostra a cada um de nós. O que, pastor Lediel? Uma alma livre verdadeiramente, ela nos faz viver numa dimensão diferente. Essa menina, aos olhos humanos, é escrava na casa de Naamã. Porém, a alma dela sabe, ela não é escrava, ela é livre. Por quê? Porque ela pertence a um Deus que gera paz, esperança, alegria ao coração dela, independente da circunstância. Por isso que eu digo que a alma livre vive numa outra dimensão, porque ela não vai corresponder de acordo com as perspectivas humanas ou expectativas humanas. Ela está num nível acima. O nível que evidencia que a alma dela não está sendo nutrida por ódio, por amargura, por desejo de vingança. Porque na normalidade, ela deveria estar falando, mas que morra mesmo. Mas que essa doença contamine esse homem, apodreça ele de dentro para fora. Mas ela é diferente. O que eu aprendo com isso? E por que essa menina é diferente? A fala dela evidencia isso. Ela conhece um Deus que faz coisas impossíveis. Ela conhece um Deus que é soberano. Ela conhece um Deus que é para o escravo, assim como é também para os senhores, para os reis e para aqueles que estão ali no chão batido, lavando roupa. Esse Deus é para todos, ela sabe disso. E ela conhece uma verdade que também nós vamos ver de ponta a ponta, a habilidade de nós vencermos o mal, não praticando o mal, mas praticando o bem. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, lá no começo, versículo 1 e 2, ele vai falar de uma mente renovada, que é a mente de Cristo em nós, e isso nos capacita a transformar o mundo. E o último versículo do capítulo 12, ele vai dizer, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Os filhos da luz são livres para vencer o mal com o bem. Agora, presta atenção nisso. Enquanto você ficar nutrindo o ódio contra aqueles que fizeram algo para você, você pode ter certeza, você não vai conseguir viver uma vida nessa dimensão. Uma vida verdadeiramente livre, apesar da circunstância. Quanto mais você nutre o ódio, o desejo de vingança, a raiva, o desejo de pagar na mesma moeda, você se escraviza cada vez mais a essa circunstância. Você me entende, amém? Glória a Deus. Essa menina, então, ela fala, olha, o Naamã, ele deveria buscar a ajuda do profeta que está em Samaria. Deus o curaria. Mas olha que interessante o verso 4 e 5. Até o 6. Naamã foi contar ao seu senhor, ele foi contar ao rei da Síria, né? O que essa menina israelita disser, e o rei da Síria respondeu, então vá, eu darei uma carta, você vai entregar ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. A carta que levou dizia, com esta carta estou enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Olha só, houve uma confusão aqui de endereço. A menina, ela deixou bem clara, a solução não está lá com o rei de Israel.
A solução está naquele que está conectado com os céus, aquele que é representante de Deus. Ele precisa procurar o profeta que está em Samaria. Mas houve uma confusão de endereço e quase deu uma guerra por causa disso. Porque o rei de Israel recebe aquela carta, nós já vamos ver ali, ele fica indignado, pensando que o rei da Síria queria arrumar uma confusão para recomeçar as guerras e brigar novamente. Isso fala de cada um de nós, dos equívocos que nós cometemos também quando buscamos endereço errado para a solução da nossa vida. Quando a vida dói, quando o problema chega, quando a tempestade nos assola, quando o vento nos empurra, às vezes nós somos dominados por uma ansiedade, por um desespero, e a gente acaba querendo buscar soluções em lugares que não é para buscar. Quantas pessoas você conhece que já abriram o coração no momento de angústia para alguém que só piorou a situação? Buscaram respostas em lugares aonde não tinha a ação do divino, mas havia uma ação diabólica, uma ação maligna. Pessoas que fizeram coisas no desespero, achando que estariam se solucionando, mas apenas cavaram um buraco ainda mais profundo. É um risco que se tem. Por isso nós jamais devemos esquecer que o endereço correto para aquilo que nós de fato precisamos está em Deus. É o Senhor que é a resposta daquilo que nós precisamos. Quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver alguns episódios e a gente pode citar, por exemplo, o desespero do povo de Israel que tinha saído do Egito quando Moisés não desce mais aquela montanha. Passou-se mais de 30 dias e Moisés não apareceu. No desespero, na ansiedade, aquele povo volta-se aos deuses do Egito. E está lá a construção de um bezerro de ouro, o que trouxe mais problema, o que trouxe mais morte, o que trouxe mais complicações para a vida dele. Quando nós vamos ver, e falando ainda do Egito, no tempo do profeta Isaías, o povo buscava a solução do exército egípcio, que era muito forte. E Deus se manifesta através do profeta, lá no capítulo 31, dizendo: ai daqueles que confiam no Egito, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos carros e na grande força dos cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Escuta o que esse pastor está dizendo para você. Todos nós corremos esse risco. Às vezes nós olhamos para esse texto e nós dizemos: não, mas eu não estou buscando em uma outra religião. Eu não estou buscando solução aí numa estátua, numa outra religiosidade aí que faz mandingas, feitiçaria. Não. Então, às vezes, e presta atenção nisso, nós estamos procurando solução em nós mesmos, sendo que nós não somos deuses. Presta atenção nisso. O grande problema hoje da idolatria é o antropocentrismo. É nós nos colocando no trono. Eu já falei e vou repetir mais uma vez desse púlpito. O diabo, ele não está querendo que você se torne um satanista religioso, igual tem alguns aí no YouTube agora, né, construindo estátuas lá de Satanás, do diabo, camisa do diabo, e fazendo pentagramas. O diabo não quer isso. Se você fizer, ok. Mas não é o principal foco do diabo. O principal foco do diabo é tirar Deus do centro do teu coração. E aí pode vir qualquer coisa. Aí pode vir pessoas, pode vir relacionamentos, pode vir time de futebol, pode vir dinheiro, pode vir qualquer coisa. Qualquer coisa que tome o seu foco, tire a sua adoração do verdadeiro Deus, o diabo alcançou o seu objetivo. E é por isso que nós precisamos cuidar, guardar, vigiar o nosso coração, para que nós não venhamos cair nessa idolatria, achando que a gente se basta, achando que nós somos autossuficientes, achando que as soluções estão em nós, ou em outras pessoas, ou nos recursos financeiros e assim por diante.
A solução para aquilo que precisamos é Deus. É Deus. E eu quero aqui enfatizar algo para você. Como pastor, eu atendo semanalmente aqui nos gabinetes pastoral, nós estamos vendo cada vez mais uma geração dinheirista. Escute bem o que eu vou dizer. O dinheiro é importante, a Bíblia fala muito em dinheiro, nós precisamos aprender a administrar bem os recursos que chegam até nós, mas cuidado, para que a sua vida não se torne uma vida apenas e limitada apenas na busca pelo dinheiro. Dinheiro não deve ser o nosso senhor, dinheiro precisa ser o nosso escravo. Cada centavo que entra no nosso bolso precisa glorificar o nome do Senhor. Porém, nós vemos as pessoas cada vez acreditando mais que o dinheiro é a solução para todos os problemas. Não é, nunca foi e nunca será. Dinheiro não entra na alma. Dinheiro não traz paz ao coração. Dinheiro resolve alguns problemas externos, mas dinheiro não supre a carência de amor, não dá sentido para a vida e muito menos gera salvação para a sua eternidade. Eu e você precisamos e dependemos de Deus. Ele é o nosso Senhor. Amém? Então, cuidado aonde você busca a solução para o seu problema. Tem um endereço certo, é sempre o caminho de Deus. Naamã foi no lugar errado. Naamã foi para o palácio do rei de Israel. E que situação triste, né? Porque olha só a reação do rei de Israel, versos 7 e 8. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida e morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Veja como ele está procurando motivo para desentender comigo. Sabe o que é triste? É triste que esse homem ele ocupa o principal cargo de uma nação, que é uma nação que pertence a Deus, a nação de Israel. Mas ele não conhece verdadeiramente o Deus de Israel. Ele está lá no movimento, ele está lá ocupando um cargo importante, mas não tem intimidade com o Deus de Israel. O tempo passou, e infelizmente, tem muita gente que está na igreja, diz ser igreja, mas não conhece o noivo. E isso é triste. Não sabe quem é o noivo, o que o noivo de fato proporciona para nós. Ainda bem que lá tinha o profeta. Olha só o verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou essa mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envia esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Como eu disse, no desespero do rei Jorão, que estava longe de Deus, ele quase faz uma guerra, ele interpreta dessa maneira. Ele achou que era um insulto, uma ofensa, era o rei da Síria querendo arrumar ali um conflito. Mas enquanto Jorão, o rei de Israel, via aquilo como um grande problema, o profeta via todo aquele cenário como uma grande oportunidade de glorificar o verdadeiro Deus. Sabe qual a lição que eu aprendo nesse verso 7 e 8? A lição que eu aprendo é que a distância que nós estamos de Deus é que vai determinar a nossa percepção e a dimensão do problema que nós enfrentamos. Eu vou repetir isso, para você aplicar na sua vida. A distância que eu e você estamos de Deus é o que determina a nossa perspectiva, a nossa compreensão, a dimensão que o problema ocupa na nossa mente, no nosso coração. Quanto mais longe de Deus